Uma adolescente, ela é suspeita de ter jogado água quente em uma criança de apenas 9 anos em Jutaí, interior aqui do estado. Os moradores ficaram revoltados e incendiaram a frente da casa dessa adolescente. O Alisson Mota vai explicar pra gente esse caso que vem de Jutaí. Alisson, meu amigo, esse caso ele é impressionante, chocante, porque se de fato for confirmado que essa adolescente jogou água quente nessa criança de apenas 9 anos, a polícia deve ali chamar essa adolescente à delegacia. É com você, meu amigo. Com toda certeza, né, Ivan? A polícia precisa investigar a fundo essa história para saber o que realmente aconteceu. Esse é mais um daqueles casos também, Ivan, que mostra que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, cada vez menos pacientes em determinadas situações. É um tipo de caso que facilmente poderia ter sido evitado se houvesse o bom senso de ambas as partes, tanto da adolescente quanto das pessoas que foram até a casa dela logo depois desse crime. Para você que está em casa, ligadinho aqui no Amazonas no Ar, o que aconteceu? No sábado, uma adolescente de 14 anos, moradora de Jutaí, no interior do Amazonas, foi acusada de jogar água quente em um menino de apenas 9 anos. Qual que é o contexto dessa história? Várias crianças estavam brincando na frente da casa dessa adolescente, que ficou incomodada porque estava cuidando do bebê dela. É uma adolescente que já é mãe, apesar de ter os seus 14 anos. Por conta do barulho, irritada com aquela situação, a adolescente foi até a frente da casa, pediu algumas vezes para que essas crianças parassem com todo aquele barulho, né, que fossem brincar em outro local, mas não foi atendida. E aí, o que dizem os moradores, as testemunhas dessa situação lá em Jutaí, no interior do Amazonas? As pessoas contam que essa adolescente teria ido até a parte interna da casa, esquentou a água em uma panela, logo depois foi até a parte de fora da residência e jogou essa água quente nesse menino de 9 anos que sofreu queimaduras, precisou ser socorrido e encaminhado para um hospital. Depois de toda essa confusão, na frente da casa da adolescente, os familiares desse menino, revoltados, conversaram com vizinhos, com outros moradores da região, contaram tudo o que tinha acontecido e essas pessoas ficaram revoltadas, viu? Estavam ali com os ânimos bem exaltados, foram até a frente da casa dessa adolescente e atearam fogo na residência. Por sorte, o Corpo de Bombeiros conseguiu ser acionado, chegou rapidamente ao local e conseguiu evitar a propagação desse incêndio, evitar que o estrago fosse ainda maior. Qual que é a preocupação agora, Ivan? Existem dois lados da moeda nessa história, né? A gente não está aqui para tomar partido, mas sim para contar os fatos. A gente vê também pelo lado da criança, da família desse menino de 9 anos, é uma situação extremamente revoltante. Imagina, seu filho está na rua brincando, de repente é queimado com água quente propositalmente por uma adolescente. Enfim, temos também o lado dessa adolescente que foi vítima também da intolerância da população. O que eu penso é o seguinte, Ivan, se realmente houve esse crime, que ela pague diante da justiça. Apesar de ser uma adolescente, ela responde pelo ato infracional. Então, o caso não iria ficar totalmente impune. Ao mesmo tempo, a gente entende também a revolta dos moradores. Bom, é um caso que está repercutindo muito em Jutaí, todo mundo falando sobre isso lá no município, e o pai desse menino de 9 anos, Ivan, decidiu se pronunciar a respeito dessa situação. Vamos ouvir. Uma situação bastante triste, bastante delicada, até mesmo para a gente falar, né? Onde você vê seu filho num estado triste, onde estava brincando na frente da casa de uma vizinha e ela não gostou do barulho e joga água fervendo em cima de uma criança que, acho, sem pensar nas consequências que poderia acontecer com ela depois e nem com a criança. Eu acredito que isso não se faz. Isso deixou o município de Jutaí ontem bastante revoltado. A população se reuniu querendo resposta da justiça, querendo uma resposta sobre esse caso. Está em casa, está bastante traumatizado, está ferido e que a polícia nos dê uma resposta para que esse crime não fique impune, para que outras famílias não passem pelo que a gente está passando hoje, porque isso não só feriu o nosso filho, isso abala geral a gente, abala o psicológico da gente, deixa a gente bastante triste em ver o filho da gente numa situação dessa.
Ivan, existe agora também uma preocupação por parte da Polícia Civil em relação ao que vai acontecer com essa adolescente diante de tudo que a gente já viu. No fim de semana, os moradores revoltados foram até a casa dela. Então, algo precisa ser feito antes que a situação tome outras proporções. É importante lembrar também, Ivan, que a gente está falando de uma adolescente de 14 anos, que é mãe, que estava sozinha em casa quando tudo isso aconteceu. Sozinha apenas com a bebê, no caso. Ela se pronunciou depois de toda a repercussão da história. Vamos ouvir o que ela disse. Me acusando de uma coisa que eu não fiz. Eu estava esquentando água para fazer o leite da minha filha e eu não sabia que ele estava aqui debaixo de casa, porque aqui debaixo de casa tem um porão e eu não sabia que ele estava aqui debaixo de casa. Não foi minha intenção jogar água nele, como o povo está falando. Não foi minha intenção. Jamais eu fazeria isso com uma criança, sendo que eu sou mãe. Eu sou mãe de uma criança e eu não fazeria isso com uma criança. Isso é mentira. Bom, Ivan, não tem como acontecer de outra forma, né? Deve haver, sim, uma investigação para apurar as circunstâncias dessa confusão lá em Jutaí. A polícia precisa esclarecer quem foi o culpado, quem realmente teve culpa nessa história, se a adolescente conta uma versão verdadeira, já que ela diz que foi sem querer, que não viu o menino, ou se a família desse menino de 9 anos também tem razão. Depois que tudo isso for apurado, a Polícia Civil, com toda certeza, vai ali adotar todas as medidas necessárias de punição, caso a adolescente realmente tenha feito isso de propósito. A gente vai seguir acompanhando o caso, Ivan, aqui na Record Manaus, e qualquer atualização, você que está em casa já sabe, vai saber primeiro aqui no 15.1. Ivan, já volto com você. Tá certo, Alisson. Muito obrigado, meu amigo, pelas informações. Pois é, o Alisson Mota fez ali uma análise muito interessante. A população está cada dia mais com tolerância zero. Se de fato for confirmado que essa adolescente de 14 anos jogou essa água quente no corpo dessa criança, desse menino de 9 anos, ela tem que responder pelo crime. Por ser menor de idade, vai responder pelo crime análogo. Só que são dois lados. A adolescente nega, disse que estava fervendo a água para fazer ali o leite do filho, porque ela já é mãe, e o pai da criança conta uma outra versão. O fato é, os moradores ficaram revoltados lá no município de Jutaí. Eles queriam invadir a casa dessa menina, dessa adolescente. Inclusive tem um vídeo onde uma mulher aparece com um pedaço ali de madeira para entrar e pede, sai para a adolescente. Ela de jeito nenhum. Os moradores revoltados atearam fogo na frente da casa dessa adolescente. A Polícia Civil do Amazonas está investigando esse caso. Temos a foto de como essa criança ficou. A região do pescoço, ó, dessa forma, após ali, segundo a denúncia, a adolescente ter jogado água quente, água fervida, nessa criança que estava brincando na frente da casa dessa menina que tem 14 anos. Obviamente, a nossa equipe vai seguir acompanhando essa história, mais uma vez reforçando, Polícia Civil do Amazonas, Delegacia Interativa de Jutaí, está à frente desse caso. Só que para você que está em casa, Dona Maria, seu João, deixa eu te relembrar um episódio. No ano passado, em Jutaí, um homem que foi preso por ter abusado de um bebê e jogado o corpo dessa criança no rio, ele foi arrancado de dentro da delegacia e foi queimado. Ou seja, quase por pouco, um episódio parecido não acontece com essa adolescente. Como eu disse, infelizmente, a população está a cada dia com tolerância zero. Quando pega bandido assaltando, é surra. Quando pega alguém que matou outro, quer matar. Em Tonantins também, município do Amazonas, um homem que matou a própria mulher. Ele foi arrancado da delegacia e foi queimado em frente. E agora, um episódio quase parecido. Essa menina que tem 14 anos, que foi denunciada por ter jogado água quente nessa criança que tem 9, os moradores se reuniram lá na frente e queriam incendiar a casa dela, mas acabaram ateando fogo apenas na frente. Polícia Civil foi acionada, Corpo de Bombeiros, e o caso ele segue sendo apurado pela Polícia Civil. Amanhã
eu vou te trazer, ou ainda hoje, detalhes dessa história. O que a Polícia Civil do Amazonas tem a dizer sobre essa denúncia? Essa menina jogou ou não jogou água nessa criança que estava apenas brincando ali na frente? Isso não se faz se de fato isso for apurado. O que você acha? Que está em casa também pode comentar as nossas reportagens no 985441515. É o nosso contato direto da Record Manaus, do Amazonas no Ar, que esse jornal é feito assim, em um elo entre a nossa equipe, aqui internamente, você que está em casa. Qual é a sua opinião sobre esse episódio onde essa menina é suspeita de jogar água fervendo nessa criança?